está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai. E não há outro igual, doce nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Antes de nós entrarmos na mensagem do livro do profeta Abacuque,
Eu queria chamar aqui à frente, por gentileza, o Josemar, a Sandra, que tragam a Bianca também. E qual que é o nome do filhinho, do irmãozinho da Bianca? Micael. Micael, pode vir também, Micael. Bom dia, Lide. Bom dia, Adriano. Tudo bem? Podem ficar aqui de frente para a igreja. Nesse momento nós vamos fazer a cerimônia de dedicação da Bianca a Deus. Apenas para reforçar, a Igreja Adventista não realiza batismo de crianças, porque nós entendemos que o batismo é uma decisão que a pessoa precisa tomar por ela mesma. E um bebê não tem condições de tomar uma decisão como essa, né? Que o batismo envolve aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Como é que um bebê pode manifestar isso, né? Então a gente faz aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus, quando ele era bebezinho, ele foi dedicado, e aí quando ele cresceu, então ele foi batizado, ok? Sandra e Josemar, a dedicação, ela tem mais a ver com vocês dois do que com a Bianca em si, certo? Hoje vocês simbolicamente estão dizendo aqui perante a igreja, nós vamos nos dedicar para educar a Bianca nos caminhos do Senhor, né? Então, como eu sempre digo, assim, a dedicação tem mais a ver com os pais do que com o bebê em si. Eu vou ler 2 versos para vocês, 2 textos, para que vocês nunca esqueçam, tá? Um é no livro de Provérbios, capítulo 22, o verso 3 diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. É interessante que o texto diz, ensina a criança no caminho, no singular, não está falando no plural. A gente normalmente fala assim, a gente deve educar a criança nos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia fala de um caminho, o caminho do Senhor. Tem um caminho para o Senhor. E qual é esse caminho? Como que a gente deve educar as crianças? No caminho do Senhor. Está no outro texto, que eu vou ler, está em Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou ler aqui para vocês dois, tá bom? Sandra e Josemar. Nós temos um único Deus, o Senhor. Vocês devem amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras, aqui está se referindo às leis de Deus, estarão no teu coração, ok? Esse é o primeiro mandamento aqui para os pais. Essas palavras das leis de Deus devem estar no coração de vocês. Às vezes a gente quer ensinar aquilo que a gente não vive, né? Então a gente deve primeiro viver aquilo que a gente quer passar para os filhos, né? E aqui diz, então quando vocês amarem o Senhor de todo o teu coração, quando vocês tiverem as leis de Deus na sua mente, no seu coração, diz assim, aí então vocês devem colocar na cabeça dos filhos. Vocês devem falar sobre a lei de Deus quando vocês estiverem sentados, quando vocês estiverem andando, quando vocês se deitarem, quando vocês se levantarem. E aqui diz até, vocês devem pegar as leis de Deus e escrever ela nas suas mãos, na sua mão, e até na sua testa, e até escrever nos cantos das portas. Claro que o texto não está falando literalmente para vocês fazerem isso. O texto está dizendo o quê? Repetir constantemente sobre as leis do Senhor. O ser humano aprende pelo método da repetição, né? Pode ver, vocês vão falar tantas vezes a palavra mamãe, 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 que em algum momento a Bianca vai falar mamãe ou papai, né? É a repetição. É assim que o ser humano aprende. Ela aprende a falar pela repetição. E os mandamentos de Deus a gente aprende pela repetição. De tanto repetir, aquilo vai interiorizando no nosso ser, né? Então, o pedido que eu faço para vocês dois aqui, Sandra e Josemar, que vocês estudem a Bíblia como vocês já têm feito, estudem cada vez mais, continuem estudando a Bíblia, continuem lendo a Bíblia, e quando a Bianca tiver, eu ia dizer quando a criança tiver condição de entender, mas na verdade eu acho que desde pequeno, né, a criança já consegue ir absorvendo alguma coisinha ou outra, e vocês vão se acostumando já a falar sobre a Bíblia para ela, tá bom? Vocês querem, diante da igreja hoje aqui, se dedicarem, se comprometerem
a se dedicarem a ensinar a Bianca no caminho do Senhor? Vocês querem fazer esse voto diante da igreja? Sim? E a igreja também gostaria de se colocar à disposição para, no que for possível, ajudar a Bianca a crescer no caminho do Senhor? Sim. Sim? Que bom. Então, nesse momento, eu vou tomar a Bianca aqui nos meus braços. A gente vai aqui à frente se ajoelhar. A igreja pode ficar em atitude de oração, sentados mesmo, ok? E a gente vai dedicar a Bianca para Deus. Vamos ajoelhar aqui na frente? Senhor meu Deus, eu estou nas minhas mãos com uma pequena evidência de que nós não somos frutos do acaso, que nós temos um Criador, e aqui está a maior prova disso. Louvado seja o nosso Deus e Criador, que deu a vida a Bianca, que está aqui em meus braços, respirando o fôlego da vida. E nesse momento, ó Deus, eu quero dedicar a Bianca a Ti. Eu quero entregar a vida dela em Tuas mãos, para que o Senhor faça dela uma bênção e uma luz nesse mundo em trevas. Amém. Eu te peço de maneira muito especial, pela Sandra, pelo Josemar, que o Senhor lhes dê do Teu Espírito Santo, para que eles possam Te conhecer cada vez mais a Tua Palavra, para que eles possam, todos os dias, se dedicarem para educar a Bianca no caminho do Senhor. Amém. Também te peço a bênção sobre o Micael, que ele possa continuar crescendo também em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, e que ele, junto com a sua irmãzinha, possam ser uma luz nesse mundo, Senhor, por favor. Nós entregamos a Bianca em Tuas mãos. Aceite, Senhor, em Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês podem colocar aqui a foto dela. Aí, futuramente, quando ela estiver numa escolinha aqui junto com as crianças, lá no fundo também, vai ter uma oportunidade de colocar um recadinho. Até a vida adulta dela, esse certificado vai acompanhar ela. Tá bom? Então, está aqui para vocês. Que Deus abençoe. Amém. E sejam sempre muito bem-vindos. Então, a primeira parte da introdução eu menciono sobre o autor, a data, contexto histórico, mensagem central. Na segunda parte do desenvolvimento, eu dividi o livro de acordo com o livro mesmo, ok? Eu dividi o sermão de acordo com o livro. O livro é um diálogo, na verdade é uma briga, é uma discussão unilateral, né? É uma discussão de Abacuque com Deus. Abacuque reclama com Deus. E eu acho que não tem ninguém na Bíblia que foi tão duro com Deus como Abacuque. É mais ou menos assim, Abacuque fala assim: o senhor está aí parado, de braço cruzado, não vai resolver, não vai fazer nada? Eu estou gritando para ti que tem violência por toda parte, o senhor vai ficar aí sem fazer nada? Parece que não tem juiz sobre a terra? Não tem ninguém para comandar essa terra? Parece que a terra está à mercê do além? Abacuque é duro com Deus. E aí Deus responde para Abacuque. Aí Abacuque, ele fica ainda mais desesperado. Depois da resposta de Deus, Abacuque tem um surto. Se ele já estava indignado com Deus, depois que Deus responde para ele, ele ainda fica mais surtado com Deus. Como assim o senhor está... O que está acontecendo? Como é que pode o juiz de toda a terra fazer isso que o senhor está fazendo? Aí Deus responde de novo. E aí então, quando Deus responde de novo, Abacuque, ele entende o que Deus está querendo dizer. E agora ele fica calmo. E ele faz uma das mais belas orações que há na Bíblia, que está no capítulo 3 de Abacuque, que depois a gente vai ver um pouquinho. E aí, então, eu termino com algumas lições do livro do profeta Abacuque. Muito bem, com relação ao autor do livro. Abacuque talvez seja o autor que a gente menos tenha informações a respeito. Normalmente, o autor ele fala... Abacuque, vamos supor, Oséias, filho de tal pessoa, que governou no ano do rei tal e do rei tal, na cidade tal. Mas o Abacuque não fala absolutamente nada disso. Nós não sabemos praticamente nada sobre Abacuque.
Talvez seja o profeta que a gente saiba menos, porque nem o nome a gente sabe o que significa direito. Algumas pessoas dizem que significa abraço, mas não temos como afirmar isso. Algumas pessoas indicam que ele era um levita, baseado no último verso do livro, pelo seguinte, porque depois que ele faz aquela oração, no capítulo 3, ele, na verdade, não é uma oração, é um hino. É uma oração cantada, né? Os judeus oravam cantando muitas vezes, né? Então, ele compõe aquela oração e ele manda agora para o músico dizer assim, ó, agora se vira para arranjar um ritmo aí. Ele fala assim, ao mestre de canto, né? Então, ele manda para o mestre de canto para ele poder compor uma música com aquela letra, né? E, normalmente, quem compunha as músicas eram os levitas. Normalmente, eram os levitas. Mas a gente não pode afirmar isso com certeza porque havia exceções. Havia pessoas que não eram levitas que compunham músicas. Por exemplo, o rei Davi. Davi compôs a maioria dos salmos. Lembrando que o livro de Salmos, na verdade, não é um livro, é um hinário. É tudo hino aquilo lá, é tudo cantado aquilo lá. E Davi compôs várias daquelas músicas. E ele não era levita, ele era da tribo de Judá. Então, enfim, eu só estou querendo dizer aqui que nós realmente não podemos afirmar absolutamente nada sobre Abacuque, sobre quem ele era, de onde veio. Com relação à data, nós também não sabemos muita coisa. Nós podemos apenas inferir que o livro foi escrito antes do ano 605, por quê? Porque ele fala sobre os caldeus, os babilônicos, destruindo Judá. E nós sabemos que isso aconteceu no ano 605 a.C. Então, se ele faz uma profecia dizendo que a Babilônia vai destruir Judá, significa que ele escreveu antes do ano 605, quando isso aconteceu. Com relação ao contexto histórico que o livro foi escrito, que nos interessa saber aqui, nós sabemos que já nessa época, o povo de Israel já havia sido destruído, lembrando que antes era tudo Israel, aí teve um racha, o Rio Grande do Sul, digamos, exemplo, né? Passou a se chamar Judá, e o restante continuou se chamando de Brasil. Então foi isso que aconteceu. Era tudo Israel, a tribo do sul, Judá, rachou, virou um país, Judá, e o restante continuou se chamando Israel, e esse restante foi destruído no ano 722. Só permaneceu Judá. Só que Judá já estava no mesmo caminho de Israel, já estava cometendo os mesmos pecados, estava no mesmo caminho de destruição. Nessa época, a Assíria, que era o grande império mundial, já estava perdendo seu poder e a Babilônia estava aumentando o seu poder. É mais ou menos assim, hoje o grande império mundial é os Estados Unidos. É o país mais poderoso em todos os aspectos falando, economicamente, militarmente, etc. Mas é como se agora os Estados Unidos estivesse perdendo o seu poder e digamos que a Rússia agora está começando a aumentar o seu poder e vai se tornar o novo país mais poderoso do mundo. É o que estava acontecendo. A Síria já estava em declínio e a Babilônia estava em ascensão. E com relação à mensagem central, como eu sempre digo, se você esquecer de tudo que eu falar aqui, lembre da mensagem central, porque resume o livro em uma frase. A mensagem central de Abacuque é que Deus está no controle da história humana e um dia irá fazer a perfeita justiça. Ok? Essa é a essência da mensagem. Deus está no controle da história humana e um dia irá fazer a perfeita justiça. Agora, com relação à segunda parte aqui do desenvolvimento, quando a gente entra aqui no livro em si, que já começa a discussão aqui de Abacuque com Deus. Abacuque, ele vai sem rodeios. Ele nem floreia nada para falar, ele já chega falando. Tanto é que o livro já começa assim, ó, sentença revelada ao profeta Abacuque, capítulo 1, verso 1 em diante. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí ele começa. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência
e tu não salvarás? Por que o Senhor me faz ver a iniquidade? Por que o Senhor tolera a opressão? Ou seja, tolerar é você quase que ser conivente com a opressão. Você está vendo a maldade e não faz nada. É como se você estivesse vendo alguém cometendo um crime na sua frente e você não fazer nada. Por que o Senhor tolera a opressão? E Abacuque diz, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Não tem um juiz. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então Abacuque aqui está reclamando que Deus não faz nada para impedir o mal. Por que ele não atua para impedir o mal? E essa questão sobre Deus permitir o mal é uma questão já de muitos anos, é muito antiga na história da humanidade. E aqui eu vou usar um exemplo do professor Rodrigo Silva, que ele usou em sala de aula, e eu acho que é muito válido aqui mencionar. Ele mencionou esse caso. Vocês lembram dessa menina? Pela foto, vocês conseguem lembrar quem que é? Isabela Nardoni. Aí está o pai dela, o Alexandre Nardoni, e a madrasta Ana Carolina Jatobá. Se não me falha a memória, foi em 2008 que eles agrediram a menina. Eles moravam no 5º andar do prédio, agrediram a menina, e a menina já estava até meio desmaiada já, e aí o pai pegou a menina pela janela, né, cortou a tela de proteção da janela e jogou a filha dele pela janela. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Eu acho que até quem tem bichinho de estimação, você conseguiria pegar o seu cachorrinho, o seu gato, e jogar do 5º andar no prédio? Você consegue imaginar fazer isso com um filho, uma criança? Foi o que eles fizeram. E aí o professor Rodrigo, ele questionou o seguinte: se você estivesse lá naquela noite, se você estivesse dentro daquele apartamento naquela noite, e você visse que o pai ia pegar a criança e ia jogar pela janela, você não ia tentar fazer alguma coisa para impedir? Você pode até não conseguir, pode até não ter conseguido. Você não ia fazer alguma coisa para tentar? Tá. E como a gente explica o fato de que nós temos um Deus que é onipresente, que Ele está em todos os lugares, portanto Ele estava lá naquele apartamento, e Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E mesmo assim, então, Ele viu uma criança inocente sendo jogada do 5º andar do prédio, e não fez nada para impedir, sendo que Ele poderia. Então essa é a problemática. Por que Deus, Ele vê, Ele pode, mas não faz? Há um famoso trilema que é atribuído a Epicuro. Epicuro é um filósofo grego que viveu cerca de 300 anos antes de Jesus nascer, e ele fez um questionamento. Trilema é uma dúvida entre 3 pontos, né? Um dilema é uma dúvida entre 2, um trilema é entre 3. Né? Ele lança esse questionamento. Deus quer acabar com o mal, mas não consegue, então ele não pode ser chamado de todo-poderoso. Agora, Deus pode acabar com o mal, mas ele não faz, ele não quer, então ele não é amor. Agora, se Deus pode e quer acabar com o mal, então por que o mal existe? Se ele pode e ele quer acabar com o mal, por que o mal existe? Esse outro camarada aqui, o Bart Ehrman, ele era um pastor que virou ateu. Ele era pastor batista, pastor de jovens, de uma grande igreja nos Estados Unidos, e ele virou ateu. Ele se declara agnóstico. Qual que é a diferença entre o agnóstico e um ateu? O ateu afirma, Deus não existe. O agnóstico, ele afirma, eu não posso dizer se ele existe ou não, eu não sei. Resumidamente falando. Ele se declara agnóstico, mas a gente vê pelos escritos dele que ele
está mais para a linha do ateísmo em si. Ele escreveu esse livro chamado O Problema com Deus. E nesse livro, ele revela por que ele virou ateu. E um dos motivos que fez ele passar de pastor para um ateu é o problema da existência do mal. Ele não consegue conceber a ideia de como nós temos um Deus bondoso, um Deus de amor, todo-poderoso. E o mal existe, não tem como as duas coisas coexistirem. Então ele faz o segundo questionamento. Se esse Deus existe, onde está esse Deus agora? Por que os doentes continuam a definhar? Por que os bebês ainda nascem com defeitos, com deficiências? Por que crianças são sequestradas, estupradas e assassinadas? Por que existem secas que deixam milhões de pessoas famintas, levando vidas horrendas que terminam com mortes terríveis? Então, como pode? E é justamente esse o questionamento de Abacuque. É exatamente isso. Como pode o Senhor existir? O Senhor está vendo que existe violência por toda parte aqui no nosso país, tem assassinato, tem roubo, tem morte, e o Senhor não faz nada? E aí Deus responde para Abacuque. Ele responde. Ele, Abacuque, ok, tem muita violência aí no teu país? Tem muito assassinato, tem muito roubo? Tá bom, eu vou resolver esse problema. Ele fala assim, ó. Vocês podem acompanhar aqui na tela, se possível, porque eu coloquei numa linguagem um pouquinho mais fácil de compreender. Mas a essência do texto é o mesmo. Deus fala assim, Abacuque, eu vou realizar entre vocês algo que vocês não acreditariam se alguém lhes contasse. Ele fala assim, Abacuque, eu vou trazer sobre Judá os caldeus. Os caldeus eram os babilônicos. E o próprio Deus fala, os caldeus, os babilônicos, são uma nação cruel e impetuosa. E eles se apoderam de casas que não são deles. Eles são pavorosos e terríveis. E eles vão vir para quê? Para fazer violência. Eles reúnem os cativos como se junta a areia do mar. Eles riem das fortalezas. Para eles as fortalezas não são nada. Porque eles amontoam terra e as conquistam. E então passam como passa o vento e seguem adiante. É inacreditável o que Deus está falando aqui para Abacuque. É mais ou menos assim. Alguém reclama com Deus de que aqui em Bom Princípio está tendo uma onda de assaltos, de roubos e mortes. E aí Deus fala, tá bom, eu vou resolver o problema de Bom Princípio. Eu vou trazer para morar aqui em Bom Princípio o Estado Islâmico, os terroristas do Estado Islâmico. Vai vir um monte, uma cambada. E eles vão acabar com a violência que tem aqui. Quantos iam gostar dessa ideia? Um monte de terrorista agora aqui na cidade, que estão vindo para fazer violência. Ah, ok, vão matar aqueles assassinos aqui de Bom Princípio, mas vão fazer muito mais violência. Então, nesse momento, quando o Abacuque ouve essa proposta de Deus, que vai trazer os caldeus para fazer violência em Judá, o Abacuque surta. Peraí, Senhor, eu estou te falando de um problema que tem aqui, e o Senhor vai resolver esse problema, trazendo um problema ainda maior? Ele fala, ó Senhor, tu puseste aquele povo cruel para executar juízo? Tu, Senhor, és tão puro que não podes tolerar a opressão? Mas por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Sim, Senhor, há problemas no nosso povo, há violência, há maldade, mas o Senhor vai trazer um povo ainda mais perverso, um povo que está pouco se lixando para a tua lei. Este povo, os caldeus, eles matam pessoas como se fossem peixes, que são pescados numa rede de arrastão. Então esvaziam as redes e enchem novamente como se não fossem nada. Essa cena final aqui, que o Abacuque fala dos caldeus, me remete à Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O que eles faziam com os próprios judeus? Eles chegavam lá, o pessoal de trem, digamos 100 mil judeus de trem,
E quando eles desciam do trem, já tinha lá um médico, especialmente o Dr. Mengele, e ele olhava assim para a pessoa e ele fazia um sinal com o dedo, para cá ou para lá. Se a pessoa tinha que ir para cá ou para lá. Batia o olho na pessoa, se era uma pessoa forte, que dava para trabalhar, ele fazia um sinal para cá. Se era uma pessoa que ele batia o olho e não era uma pessoa que podia trabalhar muito, fazia um sinal para cá. E um monte de gente, assim, centenas de milhares, eram encaminhados para cá. E para onde eles eram levados? Câmaras. Eram salas, digamos aqui, do tamanho dessa sala aqui. E tinha chuveiros. E os nazistas falavam, vocês devem tirar toda a roupa que vocês vão tomar um banho. Chegaram de viagem, de trem, vocês vão tomar um banho. Aí todos entravam nus naquela sala, chuveiros, tudo lá, se posicionavam. E quando saía, em vez de sair água, saía um gás, Zyklon B. Em questão de poucos minutos, estava todo mundo morto. Os nazistas mandavam os próprios judeus, outros judeus, pegarem os corpos e levarem para incineração, lá para o crematório, e aí então eles eram queimados. Então eles faziam isso com milhares, milhões e milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas. E é exatamente isso que Abacuque está falando. O que ele faz? Eles matam as pessoas como se fossem peixes, como se não fossem nada. Eles enchem a rede, né? E depois esvaziam a rede e vai de novo e enche de novo e esvazia de novo e vai matando, vai matando, vai matando. É esse povo que o Senhor vai trazer para cá? Aí o Abacuque termina desafiando Deus. Eu estarei na minha torre de vigia. Eu ficarei na minha fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver uma resposta. E aí Deus responde, de novo a Abacuque. E qual que é a resposta de Deus para Abacuque? Agora, ele fala assim, Abacuque, escreve o que eu vou te dizer agora com letras tão grandes e tão legíveis, de modo que possa ler até quem passa correndo. É como se fosse escrever num grande outdoor na cidade. Abacuque, o que eu vou te dizer está para cumprir, se cumprir no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não vai falhar. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente vai acontecer e não vai tardar. E o que é? Qual que é a visão que Deus dá para o Abacuque? Que é o centro da mensagem, né? Ele fala assim, Abacuque, eis aqui o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E daqui em diante, Deus começa a revelar o que vai acontecer com os ímpios, tanto os ímpios de Judá, aqueles assassinos que roubam, etc., tanto quanto aqueles assassinos que vieram da Babilônia. O que vai acontecer com os ímpios? E Deus começa a dizer tudo o que vai acontecer no futuro com os ímpios. E ele diz o que vai acontecer com os justos. Então aqui ele faz uma separação do ímpio e do justo. E é quando Abacuque, ele ouve o que Deus vai fazer no futuro, ele se lembra do que Deus já fez no passado. Deus não responde para o Abacuque, ele não resolve o problema presente do Abacuque. O Abacuque queria que Deus acabasse com o mal ali naquele momento em Judá. Mas Deus não responde esse problema. Ele apenas mostra o que ele vai fazer no futuro. Ó, Abacuque, no futuro vai acontecer o juízo. Os ímpios vão ser punidos e os justos serão salvos. E quando Abacuque ouve o que Deus vai fazer no futuro, como eu falei, ele começa agora a refletir no capítulo 3 sobre as ações de Deus no passado. Ele começa a olhar para o passado. E ele começa já o capítulo 3 dizendo, Senhor, eu tenho ouvido a tua fama. Eu ouvi as coisas que o Senhor fez no passado. E ali naquele capítulo, Abacuque faz alusão a pelo menos 3 grandes eventos que aconteceram no passado. Né? A linguagem, você pode ver que há vários indícios do que o Abacuque está se referindo. Abacuque, por exemplo, lembra, Senhor, eu ouvi dizer
que lá no passado o Senhor abriu um mar. E o povo passou pelo meio do mar, e depois que eles passaram, os egípcios vieram atrás e o Senhor fechou o mar sobre os ímpios, e os justos foram libertados. Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor apareceu para o povo em cima de uma montanha. O Senhor apareceu em cima do Monte Sinai e teve trovões e relâmpagos. O Senhor fez isso. E Abacuque, ele também lembra daquele dia que o povo de Israel estava numa batalha contra um povo inimigo, e eles sabiam, já estava chegando a hora do pôr do sol, por volta aí das 5:30 da tarde, e eles sabiam que se escurecesse, eles iam perder aquela batalha. Então não podia escurecer, porque senão eles iam morrer, eles iam perder aquela batalha. E então, Deus, através do profeta Josué, disse: sol, detenha-te aí onde você está. Lua, fica aí onde você está. Eu ouvi dizer que o Senhor parou o sol e a lua. E era meia-noite e tinha sol como se fosse meio-dia. Por que Abacuque está fazendo isso? Simples. Porque Deus falou algo que ele ia fazer no futuro. Então Abacuque agora olha para o passado e ele lembra: Deus é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. E ele já deu evidências do seu poder. Então, se ele disse que ele vai fazer, que os ímpios vão ser julgados, que os justos vão ser salvos, então eu confio, porque ele é fiel nas suas promessas. Então agora o Abacuque se acalma e ele compõe uma das mais belas orações que há na Bíblia. Eu gostaria de poder ter tempo para ler o capítulo 3 inteiro, mas não vai ser o caso. Eu convido você a ler na sua casa, mas eu destaco aqui o trecho que eu mais gosto, os versos 17 e 18 do capítulo 3, que Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, né, a uva não cresça, nada, ainda que a colheita da oliveira decepcione, ainda que os campos não produzam mantimento, como se deu uma crise e aí o arroz não deu nada, perdeu toda a plantação, o trigo, tudo, perdeu tudo. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então o que Abacuque está dizendo aqui? Pode dar tudo errado hoje, mas eu confio que Deus está no controle e Ele vai fazer justiça. Conta-se que um menino uma vez estava lendo uma história em quadrinhos, e essa história de quadrinhos era do Super-Homem, Superman. E ele começa a virar as páginas e ele vê que o Super-Homem está perdendo a batalha para o seu pior inimigo, o Lex Luthor. E ele fica indignado. Como que o Super-Homem perde para o Lex Luthor? Aí ele avança ali mais uma página. Aí ele vê que o Super-Homem está perdendo ainda mais, está à beira da morte. E ele vai virando as páginas e vê o Super-Homem perdendo. Até que chega um momento que ele não aguenta mais de ansiedade, e ele vai lá para a última página da sua história em quadrinhos, e ele vê lá no final que o Super-Homem venceu o Lex Luthor. Derrotou de uma vez por todas. Aí agora, sabendo da história, ele volta lá onde ele tinha parado, onde o Super-Homem estava perdendo, e ele olha para o Lex Luthor e diz: ah, se você soubesse o que eu sei. Ah, se você soubesse o que eu sei. Quando a gente olha para esse mundo, a gente parece que Deus está perdendo a batalha para Satanás. Porque todo dia você vê notícias de mortes.
mortes de crianças inocentes, todos os dias. Parece que não há um Deus, parece que o mal prevalece, parece que aquelas pessoas que buscam fazer o que é certo se dão mal, enquanto aqueles que não guardam os mandamentos, que não estão nem aí, prevalecem, se dão bem, enriquecem. Mas nós sabemos o final da história. Nós temos revelado para nós aquilo que vai acontecer. Nós sabemos que ainda que os justos se deem mal, que os ímpios prevaleçam, nós sabemos que um dia todas as pessoas comparecerão diante do juiz de toda a terra. Todas as pessoas. E aqueles que praticaram mal, que fizeram mal uns para os outros, eles serão punidos. E aquelas pessoas que se esforçaram, mesmo não sendo perfeitas, mas que se esforçaram, buscaram fazer o bem, essas pessoas receberão a sua recompensa. Portanto, meus amigos, as lições que eu extraio do livro de Abacuque é, primeiro de tudo, lembre-se que Deus está no controle da história humana e Ele não perde o controle, nunca. Pode vir uma guerra enorme, pode soltar uma bomba atômica lá entre Estados Unidos e Rússia, seja lá o que for. Deus, Ele está no controle e Ele não perde o controle da história. A segunda lição que eu extraio, um dia a justiça de Deus será feita e será perfeita. Até mesmo aquela injustiça que a gente passa, que ninguém vê, que só a gente chora, Deus vê todas as coisas. E Ele vai fazer justiça não só nas grandes, mas também nas pequenas coisas. E por fim, devemos confiar em Deus, mesmo quando tudo pareça desmoronar. Mesmo quando tudo pareça dar errado na nossa vida. E nossa vida é assim, para dar errado, é 1 minuto para as coisas desmoronar. Passa a vida toda construindo uma profissão, uma família, uma casa, tudo. Passa uma vida construindo. Mas para as coisas desmoronarem, é 1 minuto. 1 minuto. É uma ligação. É uma notícia. Mas o convite que Deus nos faz, que a Bíblia nos faz, não é para confiar que essas coisas não vão acontecer. Porque vão acontecer. Mas, o que diz a Bíblia? Ainda que dê tudo errado, como diz Abacuque, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. Amém. Nós vamos terminar cantando um hino e essa música diz assim, preste atenção na letra dessa música porque ela resume perfeitamente o livro de Abacuque. Se as ondas dessa vida destruírem tua fé, e fizerem que duvides de que em breve voltarei, o que diz aqui? Volve os olhos ao passado e vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que essa? Tanto amei que a minha vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés eu já empoeirei? E aqui ele faz uma comparação dramática. O profeta Isaías escreveu isso. Deus, através do profeta Isaías. Mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim eu não me esqueceria de ti. Sandra, algum dia você consegue esquecer que a Bianca existe? Tem como. Passar um dia inteiro. Eu tenho. Não tem como. As mães aqui sabem disso. Os pais sabem, não tem como esquecer. Mas Deus fala, ainda que uma mãe se esqueça que o seu filho exista, eu não me esquecerei de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, virei outra vez. Que nós possamos descansar nas promessas do Senhor e lembrar que Ele é fiel nas suas promessas. E em breve Ele vai cumprir com a sua grande promessa, que Ele vai voltar. E naquele dia, todos os problemas terão acabado. Todos.
e a gente vai viver uma vida eterna de plena felicidade. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é verdade, Senhor, que às vezes parece que o mundo está perdido, o mundo está à deriva. Às vezes parece que Satanás está vencendo a batalha. Mas nos ajude a lembrar, Senhor, que o Senhor prometeu que muito em breve o Senhor vai voltar. E naquele dia o Senhor vai vencer a batalha de uma vez por todas. E se algum dia nós duvidarmos de que isso vai acontecer, nos ajude a lembrar, principalmente que o Senhor já esteve pessoalmente nesse mundo. Amém. O Senhor morreu e ressuscitou para nos provar que o Senhor tem poder sobre o maior dos inimigos do ser humano, que é a morte. Nos ajude a confiar em Ti, Senhor, não que as coisas vão dar tudo certo na nossa vida, como muitos pregam, mas nos ajude a confiar em Ti, ainda que tudo dê errado. E assim como o Senhor está no controle da história da humanidade, o Senhor também está no controle da nossa vida. Ainda que a gente perca o controle por erros, por decisões equivocadas, nos ajude a lembrar que o Senhor é um Pai que nos ama, que está sempre disposto a nos levantar de volta, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.